Hoje vamos conhecer alguns trechos do livro Carolina Maria de Jesus, de Orlando Nilha, editora Mostarda. No comecinho do século passado, no período conhecido como República Velha, o Brasil vivia a chamada política do café com leite. Na época, a política do país era dominada por dois estados, São Paulo, que tinha grandes fazendas produtoras de café, e Minas Gerais, onde se produzia muito leite. Mas isso não quer dizer que São Paulo produzia apenas café e Minas Gerais somente leite. No sudoeste de Minas, pertinho da fronteira com São Paulo, havia fazendas que produziam café, milho, algodão, etc. Nessa região, conhecida como Triângulo Mineiro, existia uma pequena cidade chamada Sacramento, que uma família descendente de escravos escolheu para tentar ganhar a vida. Nessa cidadezinha, em 1914, nasceu Carolina Maria de Jesus, negra, trabalhadora do campo, empregada doméstica, catadora de papel, moradora de favela, mãe solitária de 3 filhos e uma das maiores escritoras da literatura brasileira. A família de Carolina era pobre e por isso ela estudou pouco. Sua mãe trabalhava de lavadeira para uma senhora da cidade que bancou os estudos da menina no colégio Allan Kardec. Ela estudou por apenas 2 anos, mas foi nesse período que aprendeu as paixões de sua vida, ler e escrever. Por ser inteligente e gostar de ler, era motivo de piada entre as outras crianças, embora jamais tenha se separado dos livros, seus companheiros da vida inteira. Quem não tem amigos, mas tem livros, tem uma estrada, escreveria mais tarde. Depois da morte da mãe, em 1937, Carolina seguiu para a cidade de São Paulo. Chegou com o coração cheio de esperança e com o sonho de mudar de vida. Trabalhou como faxineira, auxiliar de enfermagem, vendedora e até artista de circo. A cidade grande, com suas multidões, ruas sem fim e arranha-céus, significa para Carolina um mar de possibilidades. Nessa época, conseguiu emprego como doméstica na casa do famoso Euclides de Jesus Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração. O doutor disse a Carolina que ela poderia sair para se divertir durante as folgas, mas Carolina só queria uma coisa: aproveitar a imensa biblioteca da casa. Com a permissão do patrão, ela passava os momentos de descanso entre grandes escritores da literatura mundial. Para quem considerava os livros a maior invenção da humanidade, aquilo era um paraíso. Em 1948 ocorreu uma grande mudança. Carolina engravidou. Por não conseguir arranjar emprego, acabou indo morar na favela do Canindé, perto do rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Chão de lama, barracos de madeira, miséria. A favela, para Carolina, era o quarto de despejo da metrópole, onde ia parar tudo que a cidade não queria mais usar. Apesar da realidade dolorosa, ela não deixava de sonhar. No fim do dia, encostada à porta de seu barraco, olhava para o céu estrelado e sonhava. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Para sobreviver, Carolina se tornou catadora de papel. Andava o dia inteiro pelas ruas de São Paulo juntando todo tipo de papel que encontrava. Se encontrasse algo que pudesse ser lido, como pedaços de livros, revistas ou jornais, levava para casa para ler antes de dormir. No fim da jornada, exausta, Carolina trocava os papéis por um pouco de dinheiro e o dinheiro por um pouco de comida. Mesmo levando uma vida difícil, existia dentro de Carolina uma voz que queria ser ouvida, que desejava gritar para o mundo: "Vejam, eu existo! Essa sou eu!" E Carolina realmente tinha algo a dizer. Em 1955, começou a registrar o dia a dia da favela em papéis que encontrava no lixo. Escrevendo com sinceridade e sem enfeites, criou um jeito próprio de comunicar a sua verdade. Aquele universo de tristeza, desesperança, violência e preconceito ganhava uma nova expressão por meio de sua sensibilidade. Além do diário, Carolina escrevia poemas, contos e romances. Tinha sonho de ver sua obra publicada, mas o fundamental é que para ela escrever era uma necessidade, assim como respirar, comer e matar a sede.
Certo dia, um jornalista chamado Audálio Dantas foi até o Canindé para escrever uma reportagem sobre a vida na favela. Caminhando por ali, notou uma mulher corajosa enfrentando um grupo de homens. O motivo? Eles faziam bagunça num parquinho para crianças. "Se vocês não saírem, eu vou escrever tudo isso no meu livro", ameaçava ela. Curioso, Audálio se aproximou e quis saber de que livro ela estava falando. Então, ele foi levado pela mulher até um barraco, onde ela lhe mostrou uma pilha de cadernos. Ao ler umas poucas páginas, Audálio ficou de queixo caído. Havia vida, força e beleza naqueles escritos. Tinha encontrado sua reportagem e ela se chamava Carolina Maria de Jesus. No dia 9 de maio de 1958, o jornal Folha da Noite publicou uma matéria contando a história da catadora de papel, mãe solteira de 3 filhos, moradora da favela do Canindé, que escrevia em cadernos que encontrava no lixo. A reportagem apresentava trechos do Diário de Carolina e anunciava que ele seria publicado em livro com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A repercussão da matéria foi enorme e Carolina se tornou o assunto mais comentado da cidade. Ela estava realizando um sonho antigo, ver os seus escritos publicados, a sua voz alcançando os 4 cantos do mundo. A festa de lançamento de Quarto de Despejo foi um sucesso. As pessoas faziam fila para conseguir um autógrafo da autora. Em 5 dias foram vendidos 10.000 exemplares. Saíam novas reportagens sobre Carolina nos jornais, nas rádios e na televisão. Ela se transformou na celebridade do momento. Tirou fotos com autoridades e foi elogiada por grandes nomes da literatura brasileira, como Jorge Amado e Manuel Bandeira. Carolina, ao conhecer Clarice Lispector, virou-se para a filha e disse: "Veja, filha, aqui está uma escritora de verdade." E Clarice retrucou: "Escritora de verdade é você, Carolina, que escreve a realidade como ninguém." Quarto de Despejo se tornou um fenômeno. Foi publicado em 46 países. A arte de Carolina conquistava o mundo. Os convites vindos de fora não paravam de chegar. No Uruguai, ela desfilou em carro aberto ao lado do presidente. Com o sucesso, Carolina deixou a favela do Canindé e se mudou para o bairro de Santana. Mas nem tudo eram flores. Os moradores do bairro não gostavam da presença dela e das filas de pessoas pobres que procuravam sua ajuda. Carolina gostava de ajudar os necessitados e, além disso, não conseguia se adaptar ao ambiente de luxo e riqueza que passou a frequentar. Ela não queria ser vista como um simples produto de consumo, mas sim como uma artista e escritora. Depois de Quarto de Desejo, Carolina lançou em 1961 Caso de Alvenaria, em que conta como era sua vida depois de ter saído da favela e denuncia a hipocrisia dos ricos. O livro não foi bem recebido e vendeu menos do que o anterior. Carolina chegou a gravar um disco com canções de sua autoria. Pouco depois, em 1963, publicou o romance Pedaços da Fome e, com dinheiro do próprio bolso, lançou o livro Provérbios, que também não fizeram sucesso e complicaram sua situação financeira. Carolina tinha a língua afiada, defendia a doação de terras para os pobres como solução para o fim das favelas, entre outras opiniões polêmicas. Assim era tida como estranha pela elite. Cada vez mais isolada, decidiu em 1969 ir morar em uma chácara em Parelheiros, no extremo sul da cidade, onde teria um ambiente mais parecido com o da sua infância, com hortas e animais. Esquecida pela mídia e pelo meio literário, Carolina perdeu quase tudo o que tinha ganhado. Levou uma vida simples em sua chácara, até que em 1977 foi surpreendida por um ataque fatal de asma. Depois de sua morte, foi publicado o livro Diário de Bitita, em que a autora conta memórias da sua infância. À frente de seu tempo, ela se tornou um exemplo de resistência e perseverança. Assumiu seu lugar de fala e fez sua voz ganhar o mundo. Carolina virou tema de filmes, peças de teatro, músicas e livros e se transformou em referência para as novas gerações. Mesmo diante das dificuldades, sempre confiou no poder dos livros e da literatura e nunca deixou de acreditar que sua arte um dia se tornaria imortal.